Então, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do webinário do Bacharelado em Turismo do SEAD-UFP. Eu sou o professor Alex Mesquita, alguns já me conhecem, mas acredito que a maioria aqui nós ainda não nos encontramos. Eu sou licenciado em Pedagogia e Filosofia, eu tenho especialização em Docência do Ensino Superior, Ensino de Filosofia, Geopolítica e Relações Internacionais, e sou mestre em Filosofia pela UFP. E, dentre outras funções, atualmente eu sou professor do Bacharelado em Turismo, do SEAD, já ministrei a disciplina de Sociologia do Turismo e Lazer, e também Cultura Popular Brasileira e Piauiense, e no próximo semestre estarei com a disciplina de Antropologia do Turismo, né, que são as disciplinas mais voltadas à área de humanas, de ciências sociais, que também faz parte da minha formação e também da minha experiência profissional, né. Estar nessa experiência com o turismo, para mim, tem sido de grande aprendizado, né, a troca de experiência com os colegas, com os alunos, então tem sido uma experiência muito rica. Está aqui comigo também a professora Adriana Monteiro, né, que ontem estava de forma brilhante também dando contribuição no nosso webinário, na mesa redonda. Ela vai me auxiliar aqui, tá, durante o nosso mini curso. E aí vocês podem colocar no chat as perguntas, tá, os comentários, fiquem à vontade, que ao final da exposição a gente vai abrir esse momento, tá, de responder a perguntas, né, essa troca que é bem interessante que a gente realize aqui, tá bom? Então, vou pedir para a professora Adriana exibir o material para a gente dar início ao nosso mini curso. Então, pessoal, a nossa proposta, nesse momento, né, durante esse mini curso, é fazer uma abordagem a respeito do turismo e das relações internacionais, dentro desse contexto de pandemia que a gente vive, né, vislumbrando já um pós-pandemia. Então, é uma discussão, né, que a gente traz a respeito dessa inter-relação do turismo com as relações internacionais, mas também é uma discussão que a gente traz para esse contexto atual, né, que nós vivemos, que está impactando em todas as áreas da nossa vida, pessoal e profissional. Então, a gente merece, né, ter esse momento também de discussão, né, de abrir também um pouco o nosso horizonte, já vislumbrando um pós-pandemia, no caso aqui, relacionado ao turismo. Pode passar, professor. Bom, então, para a gente organizar aqui as nossas ideias, né, a gente vai trabalhar aqui com base em 3 objetivos principais, né? O primeiro deles é abordar de forma sintética a teoria das relações internacionais, fazendo uma pequena introdução, né, a respeito dessa área do conhecimento, dessa disciplina, né, que nós temos geralmente nas áreas de ciências sociais aplicadas, né, na área de geopolítica. Então, é importante a gente ter esse conhecimento básico. Depois, evidenciar a relação existente entre o turismo e as relações internacionais. A gente vai ver que já há um tempo, né, há estudiosos que fazem essa relação, que evidenciam isso, o porquê é importante o turismólogo, por exemplo, ter essa consciência dessas implicações, né, que todo o contexto, toda a conjuntura internacional tem no turismo, tanto como área do conhecimento, quanto como uma área que tem um desdobramento econômico. E, por fim, estabelecer uma projeção do turismo num cenário internacional pós-pandemia. E aí a gente coloca projetar, né, fazer essa projeção, porque, infelizmente, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, apesar de todo esse movimento de vacina, né, mas a gente ainda está dentro de uma pandemia, né, ainda não temos certeza de quando a gente vai sair, mas temos certeza de que quando isso acabar, tudo vai estar
totalmente diferente, já está e vai permanecer mudando. Então, o turismólogo, né, o profissional do turismo, precisa ter também essa consciência de fazer essa projeção, né? Como vai ser a atividade turística, como vai ser o turismo após toda essa situação de pandemia. Pode passar, professora. Bom, então a gente vai aqui abordar um pouco das relações internacionais enquanto ciência, né, enquanto área do conhecimento, algumas particularidades, né, algumas também ideias que geralmente são que às vezes colocam as relações internacionais num escopo muito reduzido, né, e que a gente precisa ter essa visão mais ampla sobre essa área, né, sobre essa disciplina. Então, a gente costuma colocar que as relações internacionais, em decorrência da maior proximidade dos seres humanos, né, que são os atores internacionais por excelência, no interior dos países e entre as fronteiras nacionais, atualmente observa-se a tendência de maior densidade de relações, né, ora abertas e fechadas, ora pacíficas e conflituosas, com suas regras institucionalizadas implícita e explicitamente. Então, aqui a gente observa um escopo bem geral, né, do que aborda as relações internacionais. A gente costuma reduzir muito essa área à diplomacia, né? A gente vai ver aqui que é muito mais do que isso, né? Mas que a gente tem essa flutuação de contexto, né? Ora tem contextos mais pacíficos, ora nós temos contextos mais conflituosos, e tudo isso daí vai gerando mudanças, vai gerando conjunturas, né? E que elas não conseguem se manter fixas durante muito tempo, né? Por mais que a gente muitas vezes não perceba, mas elas estão mudando constantemente. E aí vem essa área enquanto conhecimento para analisar, para sugerir também escopos teóricos que podem ajudar a compreender todos os fenômenos que acontecem internacionalmente, né? E que influenciam as áreas do conhecimento, também as áreas econômicas, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar, professor. Então, qual a importância de se estudar as relações internacionais, né? Por que que a gente precisa realizar um estudo, uma análise nessa área? Então, essa importância ela é auto-evidente, né? As relações internacionais estão em toda parte, fazem parte do nosso cotidiano, quer queiramos ou não. A gente até comentava antes da gente iniciar o minicurso, eu ia Professor Alex, acho que ele caiu, gente. Vamos esperar um pouquinho, que já ele retorna. Eu vou vir aqui com ele e aí eu passo para vocês. Só um minuto. O professor teve uma queda de internet, mas ele já está agilizando, tá bom? E já ele retorna. Pronto, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, desculpa, pessoal. Os ossos do ofício com a tecnologia, né? Acontece. Bom, como eu falava, a gente comentava antes da gente iniciar o minicurso,
que a gente está vivendo um momento, né, que, de certa forma, gerou uma comoção, né, internacional. O mundo inteiro ele está assolado pela pandemia, pela Covid-19, e a gente está vivendo também um momento onde a gente percebe o quão importante são as relações internacionais em todos os níveis, né? A gente está vendo a questão da vacina, né? A vacina, ela está gerando, não sei se a gente muitas vezes consegue perceber esse movimento, mas tem essa questão de uma tensão política, muitas vezes, né, entre alguns países, que já perdura há muito tempo, né? A gente não vai entrar nesse mérito, uma questão também relacionada aos insumos para a produção da vacina, né, que vem do país tal, e muitas vezes aquele outro país que vai receber tem ali uma rixa econômica, ideológica com aquele país. Então, vejam como é interessante a gente perceber que essas relações, elas estão ali permeando tudo. Inclusive uma questão central para nós no momento, que é a vacinação, né, que é a produção das vacinas. O saber internacional perfura nossas vidas, amplia nossas visões, redefine quem somos como cidadãos e disseca a forma de analisar e tratar o outro. Essa questão aqui, sempre que eu falo disso, eu me remeto à questão dos refugiados, né? A gente é uma conjuntura internacional, né, que ela não se isola naquele país de origem dos refugiados, mas ela se expande porque essas pessoas, né, essa massa, ela vai de encontro a outros países com contextos diferentes, né, com culturas diferentes, e isso vai gerando ali toda uma transformação social. Então, a gente tem aí um cenário internacional que se intercruza. E, principalmente, nesse caso desse intercâmbio, a gente percebe isso atualmente, graças também ao desenvolvimento, né, das tecnologias da informação e comunicação. Então, não existe, né, nação, digamos assim, isolada no mundo que nós vivemos hoje, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo e perceber que falar de relações internacionais não se resume à questão diplomática, não se resume a uma questão ministerial, né? Está relacionado ao nosso próprio dia a dia, certo? Então, está mais perto de nós do que nós imaginamos. Pode passar, professor. Bom, e aí eu coloquei aqui algumas dimensões, né, que dentro das relações internacionais, algumas vezes, elas se apresentam como centrais. Então, a gente tem a segurança, né, segurança internacional, né, que a gente viu isso, assim, muito escancaradamente após o 11 de setembro, né, que foi, assim, um evento histórico que marcou em relação a essa dimensão, né, viu-se uma comoção muito grande em relação ao terrorismo, né, começou ali uma maior rigidez nas fronteiras, na questão de quem podia entrar em qual país, né, uma maior fiscalização. Então, a gente tem essa dimensão da segurança internacional que veio a partir do 11 de setembro, né, muito forte e permanece até hoje, ora mais intensamente, ora não. A política internacional, que é um aspecto que a todo momento, né, está em voga, né, principalmente quando a gente fala de questões que vão mexer com todo mundo, como a gente está tendo agora, né, a questão da vacina, a gente vai falar aqui algumas vezes desse assunto, é uma questão que não se resume à saúde, né, mas é uma questão que engloba a política, e nós sabemos muito bem como isso acontece no caso aqui do Brasil. A gente tem aí, volta e meia, né, momentos em que esse aspecto político ele vai entrar nessa questão da vacinação. A economia, né, e a gente tem esse aspecto também relacionado à pandemia, né, a economia internacional é algo também que está aí constantemente em alta, no sentido de discussão, né, a gente tem alguns países, né, que mudam sua conjuntura política, isso vai influenciando na economia, né, questões também relacionadas a conflitos, né, tudo isso vai gerar
uma mudança no aspecto econômico. E, finalmente, o meio ambiente, que é uma questão que veio tomando mais corpo ao longo dos anos, né, nas últimas décadas, com os vários eventos, os vários tratados, uns que ora são cumpridos, ora não, ora a nação adere, ora ela sai. Então, é ali um aspecto que fica oscilando, né? E aí, a gente vê acima, eu tomei a liberdade de colocar essa dimensão da saúde, né? Que ela, nesse momento que a gente está vivendo, né? Ela está perpassando o aspecto da segurança, né? Porque hoje em dia a saúde no aspecto mundial, ela se tornou também um fator relacionado à segurança, questão das fronteiras, né? A questão das pessoas de alguns países que estão com um nível maior de contaminação, como no caso o Brasil, e essas pessoas irem a outros países, né, muitas vezes levar uma variação do vírus, como a gente está vendo agora, então, querendo ou não, se tornou também uma questão de segurança. Passa pelo o aspecto político, como eu já mencionei, e chega na economia, né, a gente viu o ano passado, 2020, né, que em muitos momentos houve uma recessão, né, de alguns países em várias áreas, né, como a gente vai falar do turismo. Então, a saúde, se a gente pegar esses 4 aspectos, né, ela vai perpassar esses 3 aspectos principalmente, né, segurança, política e economia. Então, a gente percebe que realmente a gente não está isolado, né, que essas questões elas não se fecham, né, naquele assunto, né, elas se expandem, elas estão aí perpassando outras áreas. Ok? Pode passar, professor. Então, as relações internacionais reúnem diversas forças dinâmicas que sintetizam e distribuem capitais de força, poder, interesse em tempo real e em diversas escalas, níveis de análise ou de forma mais tecnicamente apropriada, diversas sistemias. E o que eu acabei de mostrar para vocês nesse gráfico, né, nesse esquema, mostra justamente a emergência dessas novas sistemias, né? Porque dificilmente antes a gente relacionava uma questão de saúde pública assim tão claramente com segurança, né? Ou com economia, às vezes até tinham debates, mas agora a gente vê isso muito mais escancarado. Então veja como há uma dinamicidade quando a gente coloca nesse aspecto das relações internacionais, né? E a gente vai fazer essa análise voltada para o momento que a gente está vivendo agora. Ok? Pode passar. Então, dessa forma, estudar o fenômeno das relações internacionais importa e nos revela muitas das características individuais e coletivas do convívio em diferentes teias sociais, né? A gente pode perceber isso muito pelos noticiários, né? Como eu disse anteriormente, a gente está vivendo todo mundo junto a mesma pandemia. Porém, em diferentes contextos sociais, essa pandemia ela tem efeitos diferentes, né? Piores em outros menos piores, né? E isso vai revelando de que forma esses contextos se apresentavam antes da pandemia, né? O que aquele contexto tinha que fez com que ele reagisse de determinada forma ao que vem acontecendo. Então, é uma maneira que a gente tem também para ver essas diferentes teias sociais, né? Não tem como fugir. Quando a gente fala de relações internacionais, quando a gente fala de, por exemplo, pegando aqui uma questão mais do turismo, né, do impacto da atividade turística em determinados contextos, em determinadas comunidades. Então, a gente sempre vai esbarrar no aspecto das relações sociais, né, das relações entre indivíduos que vão construindo aquele contexto. Então, esse momento, se a gente for fazer com um olhar mundial, né, internacional, a gente consegue perceber como é que cada contexto, né, reage à pandemia e como que cada contexto se apresenta diante, né, dessa análise, né, diante de toda essa transformação que vem acontecendo. Então, a gente tem a gente consegue fazer esse olhar muitas vezes de categorização, né, de diferenciação de como seria, de como é, na verdade,
esse convívio nessas diferentes teias sociais. Pode passar. Bom, e dentro do estudo das relações internacionais, né, nós vamos ter uma gama de teorias, né, teorias de cunho político, né, teorias de cunho filosófico, sociológico, que vão ajudar a embasar o estudo das relações internacionais. A gente pode colocar como as principais o realismo, né, o realismo político, né, que basicamente é uma teoria que vai abordar o poder político, né, o poder de quem governa, no sentido do conflito, no sentido da dominação, né, de quem tem poder quer dominar. Né? É uma teoria que a gente geralmente relaciona, né, vem lá da teoria do Maquiavel, né, para quem conhece, o realismo político. A gente tem o liberalismo, né, ou o neoliberalismo, se a gente for falar de algo mais atual, mais recente, que é uma teoria de Estado, né, que geralmente sugere uma menor intervenção do Estado na vida pública, né, na constituição da sociedade, no atendimento às pessoas, né, então tem essa dimensão de uma intervenção menor. O marxismo, né, ou o socialismo, que eu acho que é bem mais difundido, é a teoria do socialismo, né, da luta de classes, é a teoria que visa uma maior justiça social, de acordo com a teoria, né? Na prática, muitas vezes a gente sabe que isso não acontece. O construtivismo político, né, dentro das relações internacionais, consiste em dizer que tudo que nós fazemos está relacionado a fatos sociais, né? Lá na sociologia, né? Os fatos sociais são responsáveis por constituir as relações que existem em sociedade. A gente tem a teoria do pós-modernismo, né, que critica essa ideia de que o conhecimento é algo puramente científico, é algo puramente positivo, não é no sentido da teoria do positivismo, mas também tem uma relação que a gente pode colocar dentro dessa análise da teoria, questões como as artes, né, estética, sociologia, né, então é uma teoria que ela foge mais desse escopo puramente científico, né, e a gente vê que realmente a constituição dessas relações não está 100% dentro dessa análise de um sistema científico, né? A gente tem outras questões envolvidas. E, por fim, o feminismo, né? O feminismo é uma teoria muito difundida, principalmente lá nos anos 60, né? A gente tem aí a Simone de Beauvoir como uma teórica, né, muito expoente dessa corrente feminista, e a gente tem aí vários desdobramentos do feminismo, que a gente não vai entrar também nesse mérito, mas que é uma teoria que também gera esse movimento dentro das relações internacionais, como a gente viu, por exemplo, há alguns anos aí, não há muito tempo atrás, né, alguns grupos mais extremistas, né, que gerou aí todo um movimento internacional por busca do direito, da emancipação feminina, mas a gente viu que esse movimento gerou também um contramovimento, né, em relação ao feminismo. Então, a gente tem basicamente essa estrutura teórica dentro das relações internacionais. Pode passar. Bom, então aqui a gente fez ali uma abordagem mais diretamente voltada às relações internacionais em si, né, a essa teoria, né, e aí a gente pode concluir que é uma área onde a gente vai ter essa gama de teorias, né, que a embasam, e que ela não é um conhecimento que não se isola, né, que na verdade se expande, que nos dá justamente a capacidade, né, de conseguir realizar uma análise mais ampla, né, ver por que que num contexto específico, né, de um país as questões culturais são de uma forma e por que que no outro contexto de outra, o porquê que a economia de um país influencia em determinadas áreas profissionais de um outro país, né? Então a gente tem aí
essa capacidade maior quando a gente começa a se apegar a esse estudo das relações internacionais. E aqui a gente vai buscar fazer essa relação dessa área com o turismo, né? A gente vai conseguir enxergar melhor justamente esse impacto que tem desse conhecimento das relações internacionais em relação ao turismo, tanto quanto a área do conhecimento, né, do ponto de vista epistemológico, mas também do ponto de vista mercadológico, né, que as duas áreas ali, creio eu, né, não sou um profissional do turismo, mas creio eu que são duas vertentes que devam se complementar. Pode passar. Bom, e aqui a gente vai buscar fazer algumas aproximações entre as relações internacionais e o turismo. A primeira delas é nos reducionismos. Eu até já tinha adiantado lá no início que as relações internacionais elas são geralmente reduzidas à diplomacia, né? Eu tenho um ministro das relações internacionais e ele vai ser responsável por estabelecer relações diplomáticas ou diminuir tensões entre duas nações, né? Vamos colocar esse exemplo. E o turismo, muitas vezes, é reduzido a viagens, né? E que aí, quando a gente passa a estudar essa área como conhecimento, a gente percebe o quão interdisciplinar é o turismo, né? O quão transdisciplinar é o turismo. Então, a gente vê aí essa relação do turismo, por exemplo, com questões de gênero, né? Outro dia eu me deparei com um artigo que abordava, né, o turismo em comunidades específicas e relação de gênero. Eu achei bem interessante porque expõe essa multiplicidade do turismo. Então, a gente não pode reduzir nem o turismo só a viagens e nem pode reduzir as relações internacionais só à diplomacia. Faz parte, mas não é só isso, né? Pode passar. Bom, então a gente pode considerar que há muitos pontos em comum entre o turismo e as relações internacionais, principalmente por serem formadas por conhecimento multidisciplinar, afinal, orientam-se em torno de diversos eixos temáticos das ciências sociais, né? A gente sabe, por exemplo, vocês que são turismólogos ou que são estudantes do turismo, né, têm em sua formação disciplinas da área das ciências sociais, né, como a sociologia, como a antropologia, né, e outras de humanas, como geografia, como uma abordagem de questões éticas, e assim como as relações internacionais também têm em si esses conhecimentos. Então, a gente tem essas aproximações também no campo de vista epistemológico, elas estão ali sempre permeadas, muitas vezes pelas mesmas discussões, ou discussões afins, ou discussões de uma que acaba levando a outra, né? Então, sempre há essa inter-relação. A gente tem, né, precisa perceber que há essa inter-relação, que é interessante para nós, enquanto profissionais, para vocês, enquanto turismólogos ou futuros turismólogos, né? Pode passar. O turismo, como um dos paradigmas da globalização, começa a exercer uma grande influência nas relações internacionais, e vice-versa, pois os estudos antes direcionados quase que estritamente à solução de conflitos e manutenção da paz, passa a conglomerar uma agenda mais ampla de questões e de interesse internacional. Veja bem, aqui a gente tem dois aspectos importantes, né? Os autores colocam o turismo, né, como um dos paradigmas da globalização, né? Então, veja como isso é interessante de se pensar. Quando a gente fala de globalização, a gente já automaticamente pensa em tecnologia, tecnologias da informação, redes sociais e por aí vai. Mas veja como o turismo também faz parte desse processo, né? Principalmente, né, de alguns anos para cá, quando algumas classes sociais, né, vamos colocar nesse termo, começaram a ter um poder aquisitivo e passaram a viajar para destinos que antes pessoas dessas classes não viajavam. Isso gera um movimento, né? Isso gera um fenômeno que antes não existia e que causa mudanças, que causa ali o intercâmbio que antes não existia. Então, veja como é interessante pensar o turismo também, né, como um paradigma da globalização. Então, enquanto o turismo está permeado aí
por esse paradigma que leva às relações internacionais, ao mesmo tempo, os autores colocam que se antes as relações internacionais elas eram geralmente voltadas só à questão de solução de conflitos, de manutenção da paz, né, como a gente viu isso muito lá nos anos da Primeira e Segunda Grande Guerras, né, agora isso já está muito mais expandido, né, não só mais com esse objetivo as relações internacionais se preocupam, né, ela tem aí uma agenda muito mais ampla para se trabalhar, para se analisar, para se estudar, e o turismo faz parte dessa agenda, né? Então, é bem interessante a gente pensar nesse ponto de vista. Pode passar. Bom, a, import... a importância do turismo internacional como fator de desenvolvimento econômico dos estados assinala um novo período para os fatores sociais de ligação entre os povos, né? Que também é um aspecto interessante, e também como agente motivador à integração, tanto econômica quanto social. Então, mais um aspecto interessante de se analisar o turismo com base nas relações internacionais, né? O turismo não é só viagem, o turismo não é só passeio, né? Não é só ali um intercâmbio restrito, mas ele também tem esse potencial, que nós sabemos que é também de desenvolvimento econômico, mas que vai além disso, né? Que tem essa noção. E eu não diria essa função, mas na verdade é uma consequência, né? Que o turismo ele proporciona essa ligação entre os povos, né? Essa integração que a gente vê que às vezes acontece, né? Que se a gente for fazer um estudo e analisar esse fator específico, nós vamos ver que ele é bem recorrente, né? E que ele se apresenta de formas múltiplas. Então é muito legal esses aspectos quando a gente pega, né, as relações internacionais com o turismo, a gente começar a enxergar esses aspectos dentro do turismo enquanto área do conhecimento, né? Bem legal perceber isso. Pode passar. O turismo como uma atividade que transgride as fronteiras, né? Mais uma referência direta, né, às relações internacionais, é um importante componente dessas relações. Os estados mantêm entre si, além das relações comerciais, também relações diplomáticas para o acesso de pessoas vindas de outros estados. Então, veja, se países têm conflitos entre si, esses conflitos eles podem influenciar na atividade turística, né? Isso é algo que a gente tem em mente, né? E é algo que de fato acontece. Estas relações podem servir como meio facilitador ou obstáculos para o fluxo turístico internacional. Então, veja como há essa linha bem explícita que liga o turismo com as relações internacionais, tanto que se essas relações estão estremecidas, né, se há conflito, se há alguma tensão entre dois países, por exemplo, automaticamente o turismo ele pode ser afetado de alguma forma, né? Afetado enquanto área principalmente mercadológica, né? No primeiro momento. Depois vão vir as outras dimensões. Mas tem essa dimensão, né? De um que está muito atrelado ao outro. Então, é tudo muito interconectado. Eu sempre falo, quando a gente vai estudar a sociedade, quando a gente vai estudar relações sociais, é uma grande teia que a gente está interligado em tudo, mesmo que de uma forma distante, a gente tem alguma ligação. Então, não tem como fugir, né? Essa interligação, ela vai se apresentar uma hora ou outra de formas diferentes. Pode passar. Bom, e em se tratando dos blocos econômicos, né, que a gente sabe que os mais aí difundidos, né, são a União Europeia, o Mercosul, né, a gente não vai entrar também nesse assunto de conceituar bloco econômico, porque o que nos interessa é entender que eles são ali uma junção, né, de alguns países com vistas principalmente a facilitar relações econômicas e depois outras por consequência.
Mas qual é a relação que existe entre esses blocos econômicos e o turismo, né? Então, pode servir como uma alternativa para a eliminação dos entraves burocráticos que dificultam o fluxo migratório entre os estados. Então, esses blocos econômicos, eles têm, né, eles podem ter essa dimensão positiva de facilitar esse fluxo migratório. Ou não, né? Então, esse ou não, a gente tem aí um exemplo concreto, né? Que foi a saída do Reino Unido lá da União Europeia em 2016. Então, a gente teve essa saída do Reino Unido, que na época, né, gerou um burburinho muito grande, né? Foi ainda se arrastando durante um tempo até de fato sair. Isso teve implicações na atividade turística, porque a gente vê, no caso, né, dos países que ainda compõem a União Europeia, que há ali uma facilidade muito grande desse fluxo migratório. Então, por exemplo, o intercâmbio dos estudantes de um país para o outro é muito mais fácil, né? A atividade turística em si é muito mais viável. A partir do momento que o país sai daquele bloco, ele vai ter muito mais dificuldades a enfrentar em várias áreas. E aqui, no caso, o turismo é uma delas. Então, vai gerar essa dificuldade dessa troca cultural, dessa inter-relação, desse fluxo migratório e, logicamente, uma questão econômica vai surgir, né? Então, vejam como há toda aí uma implicação de quando esses blocos, né, podem intervir de forma positiva, mas também de forma negativa. Pode passar. Uma vez que o turismo é considerado hoje por muitos autores como um dos paradigmas da globalização, como a gente já colocou antes, né, seria difícil que não houvesse uma grande influência recíproca entre as relações internacionais e o turismo. A gente aqui está só amarrando uma discussão que a gente já fez, né, de que se ele tem essa função que implica na globalização, não tem como o turismo não ser uma área que também esteja ali dentro da discussão, da análise, do estudo das relações internacionais e vice-versa, né? As relações internacionais também como alvo de estudo do turismo. Pode passar. Bom, e aí para a gente ter aí uma visão ainda mais clara, né, a respeito dessa inter-relação, né, dessa aproximação entre as relações internacionais e o turismo, a gente tem aqui nesse quadro de forma bem sintética, alguns aspectos que vão nos ajudar a compreender melhor essa relação, né? Por exemplo, quando a gente tem como preocupações as relações internacionais a guerra e o conflito, no turismo a gente vai ter como efeito a questão de desencorajar visitantes para dentro de uma ampla área, né? Onde há danificação da infraestrutura turística. Então, se uma determinada região é uma região de guerra, é uma região conflituosa, logicamente que não vai ter interesse de turistas para aquela área. Então, já vai ser algo que vai implicar na atividade turística, né? Em relação à competitividade econômica, né? Um efeito positivo. O turismo ele é escolhido como de fácil implementação. Então, os países, né, querem ter essa competitividade econômica em várias áreas, e uma delas é o turismo, porque na visão de muitos é uma área econômica de fácil implementação. Quando a gente vai falar da interação global, nas relações internacionais, lá no turismo, o turismo coloca as sociedades tradicionais ou isolacionistas dentro da corrente global, né? Isso tem um aspecto positivo, né? Que aí há uma integração de um determinado contexto que antes não era integrado no cenário internacional, mas também há, por vezes, um aspecto negativo quando a gente vai falar de aculturação, né? De questões mais sociais, né, de questões históricas, né, então há essa relação aqui, há essas duas dimensões, o positivo e o negativo. Em relação aos movimentos secessionistas, independentistas ou de mudanças radicais, né, quando a gente está falando desses movimentos
radicais como, por exemplo, a Al-Qaeda, né, o Estado Islâmico. Qual é o efeito que isso pode ter no turismo, né? Geralmente, né, eles escolhem os turistas, né, para atacá-los como forma de ferir o governo financeiramente ou para chamar atenção sobre sua causa. Porque imagine você, se um grupo quer chamar a atenção de um determinado governo, né, ou mundialmente, ele atacando a população daquele país já vai causar uma comoção. Imagine ele atacando pessoas, né, grupos, turistas, indivíduos que não são daquela nação específica. Isso já vai gerar uma comoção maior, uma repercussão maior e possivelmente tensão entre diferentes nações, né? Em relação à desregulamentação, qual é o efeito que isso gera lá no turismo, né? Tarifas mais altas ou mais baixas, serviços melhores ou piores, questão de segurança nas viagens, né? Então, essa desregulamentação, que também pode ser gerada por conflitos entre nações ou questões internas de governo, então, vão ocasionando esses aspectos que a gente vê aí também que tem o aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, né? Pode passar. Quando a gente vê que uma nação começa a desenvolver novos arranjos no poder político, né, surgimento de novos interesses, lá no turismo a gente vai ter como efeito balança de comércio internacionalmente afetada. É muito semelhante ao que a gente já comentou, né? Se um governo, ele começa aliás, se em um país o arranjo político, né, o contexto político, ele começa a mudar, isso vai afetar questões de planejamento, questões econômicas, e, consequentemente, vão influenciar também, internacionalmente, muitas vezes, áreas econômicas como o turismo, certo? Em relação à soberania, né? Quando a gente vai colocar países que querem explicitar seu desejo de soberania sobre alguns contextos, como é que isso pode se apresentar no turismo, né? O país pode facilitar o turismo para territórios disputados para fortalecer seus reclamos sobre eles, né? Então, eu quero a soberania sobre um determinado território, então eu vou favorecer a atividade turística do meu país para com aquele território. Então, isso vai me ajudar a construir estratégias para, de fato, conseguir um possível domínio daquele lugar, né? Então, veja como, às vezes, o turismo também pode ser utilizado como um instrumento de dominação, né? É interessante ver também por esse aspecto. Mudanças sociais que podem ser bem-vindas ou não pelos governos. O que é que isso gera no turismo? Investimentos estrangeiros externos nas destinações. A gente vai ver, gente, que essa questão econômica ela é muito recorrente, né? Vocês sabem mais do que eu que o turismo é uma área, né, que tem essa dimensão de mercado, essa dimensão econômica. Então, sempre vai ter essa implicação. E, por fim, quando a gente quer ter essa noção, essa medição, né, esse barômetro das relações e aliança dos países, como é que a gente vê essa dimensão no turismo, né? A gente pode perceber que há uma imposição ou revogação dos instrumentos de visto, né? E que foi o que a gente já colocou. Uma determinada nação que acaba tendo conflito com outra, ela pode dificultar a entrada de turistas daquela nação que ela não tem ali uma boa relação, né? Então, isso vai gerando dificuldade, vai gerando questões de cunho econômico, como eu já comentei, certo? Então, vejam quantos aspectos as relações internacionais têm que podem desembocar em consequências boas ou ruins da atividade turística, né? E aí a gente coloca aqui, nessas que eu citei, a maioria sempre vai desembocar no aspecto econômico. Pode passar. Pronto. Então, visto toda essa relação, né, entre essas áreas, a gente vai buscar agora essa projeção, né, do turismo pós-pandemia, né, de como a gente pensa
que pode ser, como a gente almeja, né? O que os autores colocam, né? A gente tem aí algumas discussões bem recentes acerca disso. Então, vamos lá, vamos fazer essa nossa discussão. Pode passar. Bom, antes da gente entrar de fato na discussão, eu já trago para vocês uma pergunta, né, que vocês podem já ir deixando aí no chat as suas respostas, né, seus comentários. Então, vamos fazer esse exercício de imaginação, tá? Imagine você enquanto turista, certo? Como seria seu comportamento num cenário pós-Covid, levando em consideração as consequentes mudanças causadas pela pandemia? Então, imagine você é um turista, né? A gente já não está mais vivendo na pandemia, mas a gente está vivendo tudo que ela deixou de mudança, né? De questões burocráticas, né? Sistêmicas, enfim. Como você se comporta em meio a tudo isso sendo um turista, né? Principalmente pensando nesse turismo de forma internacional, tá? Vocês podem deixar aí no chat. Pode passar. Bom, então a gente coloca o turismo frente à pandemia, né? Creio eu que foi uma das áreas mais afetadas o ano passado, no início da pandemia, durante a pandemia, na verdade, né? Porque muitas das atividades relacionadas a essa área não podiam acontecer, e isso gerou prejuízo econômico, isso gerou recessão. Então, não tem como a gente não falar desse problema, de toda essa questão que gerou a pandemia em cima da atividade turística. Então, a gente diz, né, costuma falar, que o turismo, mais do que qualquer outro setor da economia, apresenta uma característica de extrema sensibilidade a toda alteração situacional, sendo extremamente retrátil à oscilação de taxa de câmbio, flutuações sazonais de demanda, riscos meteorológicos, geológicos, convulsões sociais, instabilidade política, terrorismo e riscos epidêmicos e pandêmicos que comprometam a saúde pública, como a gente teve o recente surto da Covid-19. Então, veja aí quantos fatores, fora a Covid, né? Quantos fatores podem impactar negativamente o turismo, né? É uma área que tem aí tem essa problemática, porque principalmente quando a gente pega o cenário internacional, porque o nosso contexto ele é mais restrito, apesar de já ter muitos problemas, né? O nosso contexto nacional, mas quando você vai olhar no contexto internacional, isso vai, né, se multiplicando, né, por 10 ou mais, certo? Então, veja aí quantas questões problemáticas podem impactar negativamente o turismo. Pode passar. Bom, e aí a gente já começa a ter aí algumas projeções sobre o retorno da atividade turística, né? A gente já sabe que alguns lugares, né, alguns países ou empresas nacionais, no nosso caso, já retornaram, de certa forma, com essa atividade mais timidamente, né, tomando as precauções, mas a gente vai buscar aqui expor essas projeções de uma forma mais sistêmica, né, de setores específicos do turismo que tem essa possibilidade de retornar, né, uns primeiro, outros depois, tá? Então, tá, esse estudo foi realizado pelo BENE 2020, né, eu deixo lá nas referências depois, se vocês quiserem acesso ao material, né, eu faço com o maior prazer de repassá-los, tá? Bom, ele fala o seguinte: é evidente que a retomada do turismo será um processo lento, inicialmente impulsionado pelo turismo de negócios, é o primeiro setor que ele coloca, né, como potencialmente o primeiro a retornar de uma forma mais abrangente, né, que no caso são aqueles que precisam viajar com frequência em razão de suas atividades profissionais. Então, é um turismo que não tem um fim em si mesmo, né? Tem ali uma finalidade que vem de outro contexto. Então, por causa disso, possivelmente seja o que retorne com mais fôlego. Portanto, o setor aéreo, né, e o hoteleiro serão os primeiros equipamentos a serem retomados com razoável volume, né, devido ao turismo de negócios.
A este setor se juntarão o de locação de veículos e alimentos e bebidas. Então, a gente tem aí, com o retorno, possível retorno, digamos assim, mais intenso, inicialmente, do turismo de negócios, né? Vem nesse pacote, né, o setor aéreo e hoteleiro também, retomando aí o fôlego, né? E também o setor de locação de veículos, alimentos e bebidas também juntos nesse pacote, certo? Pode passar. Então, após esse setor do turismo de negócios, acredita-se que o setor de eventos seria o próximo, né, nessa linha, né, que pode retomar sua agenda após esse período, retomando seus compromissos adiados e muito prejudicados de feiras, congressos, convenções e entretenimentos, né? A gente sabe que eventos, né, desses geralmente tem um número grande de pessoas que vai gerar aglomeração, e a gente sabe que nesse contexto isso não é possível ou não sugere que seja feito eventos desse porte, mas, segundo o estudo, seria um outro setor que poderia retomar suas atividades também, digamos assim, em segundo plano, né, em segundo lugar. Por fim, o turismo de lazer, né, que terá uma recuperação mais lenta, né, porque aí é uma área do turismo que tem um fim em si mesmo, de certa forma, né, porque necessita de uma urgente política de incentivos e promoção direcionada. É algo que vocês têm muito mais repertório para falar do que eu nesse sentido, mas a gente sabe que os países, né, que os estados, no nosso caso, precisam, né, estabelecer essas políticas, né, estabelecer normas muito mais estruturadas para esse retorno, para que essa recuperação econômica possa acontecer e para que essas atividades possam realmente retornar com segurança, né? Eu acredito que a palavra é essa, segurança. Do contrário, muito dificilmente isso vai acontecer, esse retorno ou um retorno satisfatório dessa atividade. Pode passar. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês as falas de alguns estudiosos, pesquisadores, em relação a essa questão, né? O que deve mudar no turismo doméstico e internacional após o fim da pandemia? Que é o que a gente realmente está tentando entender, a gente está querendo aqui não resolver, porque não tem como resolver, mas pelo menos tentando aqui criar, né, na nossa cabeça um cenário positivo para esse retorno, né? Bom, no âmbito doméstico, voos nacionais, né, a impressão é que as viagens terão uma redução significativa, algo em torno de 50%, principalmente enquanto não tivermos a imunização total contra a Covid-19, né, que muitas pessoas acreditam que a vacina já estando aí, né, muitas pessoas já sendo vacinadas, a pandemia acabou e a gente sabe que isso não é verdade. Então, essa imunização total, ou pelo menos de uma quantidade razoável, né, da população mundial, ela precisa acontecer para que atividades de fato sejam retomadas, como a gente quer que aconteça, né? Então, esse cenário deve permanecer até o início de 2020, né? Quem diz isso, né, quem sugere isso é o Wilker Nóbrega, que é professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na visão dele, em relação aos voos, né, aliás, ao âmbito doméstico do turismo, ele tem essa visão. Pode passar. E aqui uma segunda visão, né, uma segunda opinião, uma segunda sugestão também de um outro estudioso. Então, esse ponto da higiene será muito forte, isso é fato, né? É algo indiscutível em todas as áreas, em todo lugar, independente de contexto social. Essa questão da higiene já é central. Até nas propagandas, né? Ele já sugere até um ponto de vista relacionado ao marketing do turismo. Um hotel, por exemplo, vai destacar essa questão, não apenas a localização, a vista para o mar, o conforto. Essa mudança nos costumes vai afetar também a área das construções, pensar espaços de entrada que não permitam aglomerações e com facilidade de higienização, né? É o que diz o Pedro de Alcântara César, professor da pós-graduação de turismo
e hospitalidade da UCS. Então, veja como aqui a gente já começa a perceber uma questão, ou questões mais práticas do turismo em si, né? Do turismo do ponto de vista econômico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista mercadológico, é toda uma adaptação, e tudo sempre voltado às questões que existem na pandemia ou que a pandemia vai deixar. Porque se a gente for parar para pensar, essa relação de cuidados de higiene, né, de essa higienização, ou individual, ou que os estabelecimentos têm que oferecer, a gente acredita que ela não vai acabar com o fim da pandemia, que isso vai, né, permanecer. Então, independente de estarmos vacinados ou não, tem que se pensar a longo prazo, né, nessas mudanças, tem que se pensar nessas reestruturações dos espaços, nessas orientações, né, dos profissionais que trabalham, né, direto ou indiretamente no turismo. Então, é toda uma mudança, né, toda uma reestruturação que os profissionais da área têm que realmente pensar em ser realizado futuramente, né? Ou agora, nesse período, no caso, uma empresa, por exemplo, queira retornar com as atividades. Pode passar. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma estratégia já visando o fim da pandemia, né? Eu achei bem interessante, lá na Itália, lá na ilha da Sicília, ela já está, digamos assim, estruturando uma proposta, inclusive econômica, para o retorno do turismo pós-pandemia. Então, vejam como nós já temos essas ideias, né, que podem até servir como base, né, para políticas públicas que se relacionem com o retorno do turismo. Então, o que essa ilha da Sicília, no sul da Itália, pensa, né, em fazer? Criou um fundo, né, e pretende injetar 75 milhões de euros para subsidiar em torno de 600 mil pacotes turísticos, para ajudar na recuperação das empresas do local. Além disso, o projeto, ainda em fase de elaboração, prevê negociar descontos com as companhias aéreas. Então, assim, são estratégias que são necessárias, não só no turismo, mas em todas as áreas que querem, né, se recuperar economicamente, que querem recuperar esse fôlego, né, no mercado, de ter essas estratégias em mente. Aqui a gente tem um exemplo prático disso, né, já elaborado, mas creio eu que, dependendo do contexto social, nós podemos ter outros exemplos, né, outras estratégias diferentes dessa. Pode passar. Bom, então, vendo tudo isso, né, que a gente colocou sobre essas projeções, né, do turismo pós-pandemia, pós-Covid, a gente vai perceber que a atividade turística, né, na prática, no mercado, e o turismo como um todo, né, vai ter relação com essas 4 dimensões, né, que vocês, creio eu, né, que tem esse conhecimento, que vocês acredito que já realizam essas discussões, né? Então a gente pode dizer que as questões sanitárias estão lá no topo, né, dessa discussão, como eu já falei agora há pouco, né? Não há como falar em retorno de atividade, não há como falar em retomar determinados trabalhos sem mencionar adaptações, sem mencionar reestruturações, que todos vão estar norteados por questões sanitárias, pelo que recomenda a OMS, né? Pelo menos o mínimo, o básico, para gerar aquela segurança que a gente comentou lá no início, né? Seguido disso, a gente pode mencionar no turismo a capacitação dos profissionais para trabalhar nesse novo contexto, né, tanto de pandemia quanto pós-pandemia, né, porque não só no turismo, mas em todas as áreas a gente trabalha, a gente busca se capacitar, a gente busca se inteirar das novas estratégias, né, que acabaram surgindo ou sendo mais evidenciadas na pandemia. Então, essa capacitação, ela é necessária, né? O marketing, né, como a gente viu agora há pouco,
na sugestão do teórico, do estudioso, que o marketing também precisa se adaptar à pandemia ou ao pós-pandemia, né? Porque não há como fazer as mesmas estratégias de marketing agora ou depois que as que eram feitas antes, né? Então, também esse marketing também tem que ser repensado, né? E, por fim, novas políticas internacionais, né? Querendo ou não, isso vai acontecer ou está acontecendo, porque se o mundo mudou, se o mundo está se transformando de forma tão rápida graças a esse evento da pandemia, é praticamente impossível pensar que não vai existir a implementação, o desenvolvimento de novas políticas internacionais que vão ter algum impacto no turismo, né? Como a gente já comentou ao longo aqui dessa fala, não é uma área isolada, nós não estamos isolados em área nenhuma, né? Então, essas novas políticas internacionais, né, a gente espera que sejam benéficas, né, ao turismo, que possam acrescentar de forma positiva a área, a atividade turística. Então, a gente pensa que sim, que essas políticas internacionais, elas vão acontecer, né, e que elas podem, sim, contribuir para o turismo. Pode passar. Pronto, tá, aqui são algumas das referências, né, utilizadas para embasar aqui a nossa conversa, o nosso mini curso, né, como falei depois, se vocês quiserem, eu posso enviar os materiais para vocês, é só colocar o e-mail aí no chat, tá? Eu fico feliz em enviar, tá bom? Pode passar, professor. Então, gente, essa parte mais de conteúdo, né, que eu tinha para apresentar para vocês, né, baseando aí nessas três dimensões, né, de conceituar relações internacionais, fazer essa interligação com o turismo, depois a gente buscar uma discussão, né, que aproxime o turismo de um retorno pós-Covid, como é que isso vai acontecer, como disse, é imprevisível, mas a gente pode sim projetar, né? Os profissionais da área com certeza têm condições de projetar estratégias para esse retorno, tá bom? Então, eu estou aberto às perguntas, né? Fiquem à vontade também para abrir o microfone, para comentar, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho. Eu tinha colocado aquela pergunta lá na terceira parte, né? De como você se comportaria, né, enquanto um turista no cenário internacional pós-pandemia, né? A Lucy disse que sentiria muito receio de ficar doente durante uma viagem. A máscara seria um complemento inconveniente, mesmo que necessária pela segurança. A viagem não seria tão prazerosa pensando em tantas limitações, né? De fato. Isso implica muito, né? Porque a gente até estudou lá na Sociologia do Turismo o olhar do turista, né? Então, o turista na viagem, né? Nessa atividade específica, ele é o centro, né? Então, se a gente for levar em consideração esses aspectos que a Lucy colocou, já é algo meio problemático, né? A Cleide colocou, o receio de ser contaminado por algo vai estar muito presente. Mais uma coisa eu sei, que terei mais cuidados, né? Higiene constante em locais externos e alimentos e bebidas não serão consumidos como era antes, né? Realmente. A Janaína Mello. Eu acho que ela é uma pergunta, né? Ela pergunta: você acredita que a vacina contra a Covid vai ser obrigatória para a entrada de turistas brasileiros na maior parte dos países internacionais, como ocorre com a vacina contra a febre amarela, cujo certificado de vacinação internacional é exigido na alfândega de países como Peru e outros? Digo isso pois há muitas pessoas anti-vacina que faziam viagens internacionais regularmente nas férias antes da pandemia. Estas parecem não acreditar que poderão ser barradas. Olha, tendo em vista todo o desenrolar da cena internacional durante a pandemia, principalmente nesses últimos meses, né, de questão de vacina, eu creio que sim, que é uma possibilidade. Se não me engano, isso já acontece, né, em alguns países, né, a gente viu aí, me corrija se eu estiver errado, mas
os Estados Unidos haviam proibido a entrada de brasileiros há algumas semanas, quando a gente atingiu lá um nível muito alto de casos de Covid. Então, penso que sim, penso que é uma realidade, penso que é muito plausível essa exigência, né? Vai impactar a atividade turística com certeza, mas vamos pensar naquele aspecto da segurança, né? Não tem como fugir, né? Ele é um aspecto central, segurança, saúde nesse momento e acredito que pós também. A Janaína pergunta: como ficarão os hostels com quartos com vários beliches, pouca ventilação de janelas, tanto aqui no país quanto no exterior? Como esses modelos de hospedagem poderão se adaptar às regras de biossegurança de agora e para o pós-pandemia? É o que a gente comenta. É essa necessidade de adaptação, de reestruturação. Não há como, pode até acontecer, né, de ter esses locais que não seguem as regras, mas creio eu que o público, né, que a clientela vai estar de olho nesses aspectos, né? Até a professora Adriana pode até complementar a ideia dessa pergunta da Janaína, né, mas creio que deve sim haver essa adequação, né? A gente sabe como que funciona, né, o esquema dos hostels, mas se não houver, eu creio que vai haver uma dificuldade aí de conseguir se manter realmente funcionando. Professora, fique à vontade. Já existe, né, professor, aqui falando Brasil, né, já existe essa política, né, de fazer esse movimento de trazer mais segurança para as pessoas, né. Eu não sei como está dentro dos hostels, mas dentro dos hotéis já se faz isso, né, já tem esse pensamento de como, desde quando receber até como alocar esses hóspedes nos quartos, né? Então, essa preocupação já vem desde quando começou, para até mesmo no tempo que era para reabrir, né? É, os hotéis, as cidades, né? Receber os turistas, isso já foi um questionamento para esse setor hoteleiro, assim, porque é um setor que recebe muita gente. Então, como adaptar o lugar, ou adaptar toda esse espaço, né, para isso. Eu creio também que os hostels devem fazer. Tem uma amiga que ela tem um hostel no Pará, e ela estava me falando sobre isso, né, porque o hostel dela é todo climatizado, né, mas possui ventilador, coisa que ela teve que adaptar, e janelas, né, até os hóspedes estão fazendo isso, exigindo que os quartos tenham janelas. Então, ela teve que fazer isso, essa reforma, porque o quarto dela não tinha muitas janelas, só tinha uma, e, portanto, de pessoas que ficavam dentro do quarto, né? Então, que nem você fala, é uma forma de ir readaptando, né? E fazendo com que os hóspedes que cheguem até esses lugares, esses hotéis, hostels, pousadas, se sintam seguros de estar dentro do lugar. Então, a palavra que mais falou nesse período de pandemia, que é se reinventar, né? E a gente está indo cada vez mais nessa busca aí. Exatamente. Não tem como você, independente do negócio, se é um hostel ou se é uma pousada, enfim, precisa dessa adequação, né, em todas as áreas. Na educação é a mesma coisa, né? Se a gente não reestruturar as instituições, é muito difícil retornar, as pessoas não conseguem retornar, desistem muitas vezes do estudo, que não querem perder essa sensação de segurança que tem em casa. E a mesma coisa, todas as áreas, né, tem sim que ter essa reestruturação, tem que ter essa adequação, porque imagine você enquanto turista, né, você quer descansar, viajar, você quer, né, se divertir, você quer conhecer, e você está num lugar com aquela sensação de insegurança, né, não é legal.
Então, penso que o próprio turista, né, a própria clientela, vai ser talvez responsável por levar os estabelecimentos a se readaptarem ou não recebem, creio eu, né? A Janaína fez uma outra pergunta, né? Ela fala: é possível pensar em um seguro internacional para a rede hoteleira e os próprios hóspedes, no caso de novas pandemias ou golpes militares, como o recente ocorrido em Mianmar, para não quebrar com os negócios e, ao mesmo tempo, garantir a estadia, a alimentação e sustento dos turistas que ficarem presos nos locais? Olha, se essa sua pergunta é voltada ao Brasil, eu vejo com uma dificuldade maior, né? A gente vê, por exemplo, isso é uma questão bem específica, né? Bem restrita, e a gente vê questões muito mais amplas, muito mais, digamos assim, que afetam a população de uma forma maior, que não recebem o devido cuidado, que tem as políticas públicas minadas muitas vezes, e aí você imagina uma questão como essa. Penso que em outros lugares, né, em outros contextos, isso é possível, né? E é bem interessante, porque você vê, como você até complementa no final da sua pergunta, é uma questão que, querendo ou não, desemboca na dimensão econômica. E a gente sabe que quando isso mexe com a economia, né, quando isso afeta negativamente a economia, a atenção ela é mais voltada, assim, né? Essa estratégia ela recebe uma atenção maior. Então, é uma estratégia interessante, né? Que tem um duplo objetivo, né? De certa forma, de proteção das pessoas, né? E, consequentemente, de uma população, no caso da pandemia, né? De uma população maior, e também de ou recuperação ou estabilidade econômica, certo? Aí a Janaína complementa. Justamente por isso que pensei em seguradoras privadas, para evitar a dependência de governos que não tenham condições ou vontade de auxiliar os empreendimentos turísticos. Sim, no sentido do setor privado, é algo, penso eu, que seja uma realidade mais viável, né? Mas ainda assim, tendo em vista, né, todo o impacto que a pandemia trouxe, econômico também, será se realmente há essa viabilidade do setor privado, né? Então, é todo um estudo, toda uma análise realmente de lucratividade, né? Porque, no caso do setor privado, a intenção é essa, né? Professora Adriana, se quiser complementar, o pessoal também que quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá bom? Mais alguma pergunta, gente, ou comentário? Ok, a gente está aqui só aguardando a organização enviar o link para a frequência de vocês, tá? Como eu falei, caso alguém se interesse pelos materiais, é só deixar o e-mail aqui embaixo, certo? Outra coisa, gente, eu não sei se vocês já tiveram contato com uma cartilha que o Brasil organizou, né, para o retorno, isso ainda em 2020, né, para o retorno da atividade turística, e lá tem algumas recomendações, inclusive após a pandemia. Então, é legal, quem puder, estar disponível na internet, vocês podem procurar, né, a cartilha de retorno da atividade turística do Brasil, é bem legal. Professor Anderson se faz presente aqui, boa noite, professor, seja bem-vindo. Pode perguntar, Janaína, fique à vontade. Pessoal também, os demais, fiquem à vontade para perguntar. Bom, gente. Bom, então, enquanto o professor Anderson disponibiliza para vocês a frequência, tá?
Não, não atrapalha não, professor. Inclusive, a gente já está finalizando a discussão, na verdade, já na parte de perguntas, né? Das perguntas, dos comentários do pessoal que está aqui participando, certo? Eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade, né? A organização, que no caso o professor Anderson aqui representando, agradecer o auxílio da professora Adriana, que está aqui conosco, sempre nos auxiliando, né? Uma parceria que já vem aí há quase um ano, né, professora? E é muito bom a gente ter esse contato, né, com outras áreas e trazer um pouco do que a gente também já estuda ou já estudou para realizar essa discussão, né, para contribuir também com a formação de quem ainda está cursando o bacharelado em turismo, certo? A Janaína colocou o link, pessoal, aí no chat da cartilha, exatamente, é essa mesmo, vocês cliquem aí, podem baixar, é uma cartilha simples, né, bem direta, bem objetiva, e que pode ajudar também a pensar nessas estratégias pós-Covid, né, lembrando que ela foi desenvolvida no ano passado, ainda em meio àquele momentos mais tensos ainda da pandemia, do que a gente está vivendo, mas que já é uma projeção, né, já serve como projeção para nós, certo? A Ivoneide diz: gostaria de parabenizar pela relevância dos conteúdos ministrados no minicurso. Certo, Ivoneide, obrigado, e eu vou lhe mandar, tá? Como eu disse, quem quiser, eu disponibilizo o material pelo e-mail, tá bom? Alex, com licença rapidinho, Fique à eu queria vontade. aproveitar para agradecer mais uma vez a sua ilustre presença, né, e estar se disponibilizando para contribuir com o nosso webinário. A participação ontem é a dos nossos participantes que estão aí fazendo junto com vocês esses mini cursos. Gente, eu vou estar disponibilizando então a frequência agora, e qualquer demanda, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via o e-mail do evento, tá bom? Aproveitem, a gente está, não sei se vocês estão finalizando, mas aproveitem, e qualquer demanda que vocês tenham referente ao nosso webinário, vocês podem entrar em contato. Ok, professor. A gente que agradece a sua presença aqui, viu? E essa oportunidade também. Bom, gente, vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto, para registrar esse momento do nosso evento também, né? Quem puder, abre aí a câmera rapidinho. Vamos lá. A Lucy já apareceu. Eu já conheço esse cenário da Lucy, né? Esse cenário está um pouco diferente, ele é de Pedro II, acabei de chegar. Oh, pronto. Já botar pertinho de mim. Pertinho da IP2, cheguei hoje. Estamos a 15 minutos um do outro. Olha, você tá onde? Domingos Mourão? Eu estou em Lagoa de São Francisco, minha casinha. Ai, Lagoa. É que eu confundo as duas cidades, eu não tenho muita experiência, assim. A gente trabalha aqui, aí antigamente já não saía, agora então é que não sai, né? Pois vamos lá, pessoal. Quem puder abrir a câmera, o Anderson também, se puder, se tiver aí, abra a câmera. Pronto, a Ivonete apareceu, Ivonete. Vamos lá. Vou ter aqui um print rapidinho, todo mundo sorrindo. Foi. Bom, gente, como eu já falei, né, mais uma vez, só realmente agradecer a vocês, tá? Ah, a Janaína apareceu, vamos tirar de novo. Janaína, que tão participou aqui do nosso momento de perguntas, merece aparecer também. Vamos lá? Pronto, vamos lá, agora vai. De novo, todo mundo sorrindo. Pronto, deu certo. Bom, gente.
Então, eu quero agradecer a vocês, né, por esse momento, por estarem comigo até agora, né, agradecer mais uma vez à professora Adriana pelo apoio de sempre. Como eu disse, o minicurso vai estar disponível, né, no nosso canal do YouTube, no canal da coordenação do Bacharelado em Turismo, do CEAD UFP, e aí quem quiser depois acessar para rever, fique à vontade, tá certo? Então, gente, um abraço, boa noite, eu vou mandar para vocês no e-mail que colocaram aí no chat, tá bom? Os materiais. Um grande abraço, obrigado pela participação e até a próxima. Tchau. Obrigada, professor.